Doação do Brasil para os Estados Unidos. Tem imposto? Tem burocracia? Cuidado. Olá, galera, eu sou Murilo Tati, você está no canal Imposto de Renda Sem Frescura, o canal que mais cresce, a comunidade que mais cresce, e hoje nós vamos falar sobre doação. Mas antes eu queria que você respondesse agora nos comentários. Você acha que pode doar dinheiro para sua filha nos Estados Unidos sem pagar nada por isso? Ou para algum parente? Você pode doar algum valor e mandar lá para fora por exterior e não pagar imposto sobre isso? O que você acha? Deixa nos comentários e vamos conversar sobre isso. E o pior, se você fizer do jeito errado, pode parar na malha fina aqui no Brasil e ainda criar um problema para sua filha nos Estados Unidos. Mas peraí, Murilo, calma, eu não entendi. Calma, relaxa, eu vou te explicar tudo para que você possa entender e ter uma tranquilidade se precisar fazer uma remessa, um valor, uma doação para algum parente, para algum filho, uma filha que esteja no exterior e não venha ter problema com a Receita Federal. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que você vai aprender no vídeo de hoje. Quando tem imposto, quais as obrigações que você tem que cumprir e como fazer legalmente sem susto, sem malha, sem prejuízos. Fica comigo até o final que ainda vou te dar uma dica sobre a obrigação que existe lá nos Estados Unidos. Eu não vou te mostrar, nem vou te ensinar, porque não sou contador americano. Mas o que você precisa fazer quando recebe essa doação, você que está em solo americano. Deixa eu primeiro mostrar para vocês um caso real de uma doação de um pai para filha nos Estados Unidos. Imagine a seguinte situação. Seu João, aposentado, tem uma filha que mora em Orlando. Ela vai fazer um curso, está apertada com aluguel, com luz, telefone, então com algumas despesas lá nos Estados Unidos e liga pedindo uma ajuda. Ele quer doar R$200 mil da poupança que ele juntou durante os anos. É para a filha dele. Ele quer chegar e mandar. Aí vem, pode. Tem imposto? O banco deixa enviar? E agora, Murilo, como é que funciona isso? Galera, eu sempre falo, quando nós temos alguns temas delicados, que você sempre fique atento com as mudanças da legislação. Então, quando eu estava selecionando esse material, todos nós sabemos que os rendimentos de doação são rendimentos isentos e não tributáveis, porque todo rendimento, para ele ser tributável, ele precisa ter uma contraprestação de serviço. Se você tem um imóvel alugado, se você é motorista de aplicativo, eletricista, médico, dentista, você tem uma indústria, um comércio, uma empresa de prestação de serviço, enfim, você tem que ter uma prestação, uma contraprestação de serviço para que você seja tributado. Então, rendimento isento ou não. Mas existe um COCIT de 309 de 2018 que vem falando o contrário. Já existe uma jurisprudência e onde um pai mandou esse dinheiro lá para fora, até no caso a filha estava na Austrália e ele foi tributado. Ele entrou por meio jurídico e conseguiu recuperar esse valor e mais algumas coisas, porque por isonomia não deveria ser cobrado. Então você precisa estar atento. Qual o meu conselho? Mesmo eu passando tudo aqui para você do que a legislação fala, vai fazer um valor alto? Procure um profissional para que possa te orientar da melhor forma possível no momento de fazer essa questão, porque talvez você precise de um apoio jurídico justamente por causa desse COCIT 309 de 2016. Mas a resposta é sim, fazendo do jeito certo, você fazendo a doação, é um rendimento isento e não tributável. Então sim, pode doar, mas isso gera obrigação no Brasil e talvez nos Estados Unidos. A obrigação no Brasil é que você tem que declarar essa saída de dinheiro e dependendo do valor, nos Estados Unidos você tem que declarar essa entrada, para que a Receita Federal Americana ela possa entender da onde veio esse dinheiro e por que ela veio para você que está recebendo a doação. E aí o que muita gente erra, faz a transferência direta sem formalizar, sem pagar imposto estadual, sem declarar e cai na malha fina. E quem recebe lá também não segue as devidas regulamentações de solo daquele país. Ou pior, a filha recebe e o fisco americano começa a investigar a origem do dinheiro. Foi o que eu falei. Porque você está recebendo um valor alto e não está explicando da onde que veio esse dinheiro. Poxa, foi meu pai que doou. Ok, resolveu. O americano, ele não vai te cobrar imposto disso, mas ele quer saber da onde veio esse dinheiro. Entendendo o que acontece no Brasil. Vamos primeiro falar aqui de Brasil. Sim, você tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações. Dele não tem como escapar, porque é uma doação. Agora, o rendimento, ele por ser uma doação, não tem imposto federal.
Exemplo, no Rio e em São Paulo, doações feitas por residente no estado geram imposto mesmo que a pessoa que vai receber esteja morando fora do país. E aí nós estamos falando de uma alíquota inicial de 4%, também é uma tabela progressiva igual ao imposto de renda. Aí tem 4%, 6% até 8%, dependendo do valor. Então, o seu João, que é o que a gente está dando exemplo aqui, ele doou 200 mil. De doação, R$8 mil de ITCMD. E tem mais. Alguns estados existe escritura pública para valores maiores, acima de R$80 mil. Como o seu João, ele está fazendo uma doação de 200 mil, em alguns estados, dependendo do estado que você está, você talvez tenha que fazer uma escritura pública sobre essa doação. E se você não pagar, o que pode acontecer? O banco pode bloquear a remessa por falta de comprovante do ITCMD. A Receita pode entender como omissão de patrimônio e hoje ela já fala, ela já entende. Então, no momento que você coloca a doação, já vai essa informação para o fisco, para a Fazenda Estadual. Muito atento. E o Estado pode autuar e cobrar multa e juros. Olha só a quantidade de situações que pode acontecer. Então vamos num caso, uma curiosidade real. Eu já vi aqui um caso em que uma família tentou fazer 3 vezes a transferência de R$66 mil para fugir dessa obrigação. Ao invés de mandar 80 mil, fez 3 vezes 60. Qual foi o resultado disso? Foi caracterizado como simulação do ITCMD. Veio com multa de 100%, mais denúncia de evasão. Como fazer do jeito certo? E aí a gente, é aquilo, eu mostro o problema que realmente pode acontecer, digo que realmente é, mas tenho que mostrar também a solução. Pô, Murilo, agora como é que eu faço? Sem problema, vamos lá. Primeiro, formalize a doação por escrito. Pode ser por um instrumento particular, até certo valor, ou escritura pública. 2, declare a doação no sistema da Cefaz, do estado que você está fazendo isso. Você está fazendo Rio, São Paulo, Minas Gerais, independente. Mas usa a Cefaz, que é a Fazenda Estadual, para poder avise que você está fazendo essa doação. Pague o ITCMD se houver. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, até 41 mil, 42 mil reais no ano tem isenção do ITCMD. Você tem que informar a Cefaz, mas você não vai pagar imposto disso. Acima desse valor, aí sim você vai pagar. Então, pague o ITCMD se houver. Existem situações de isenções, como eu falei. 4, envie o dinheiro por meio oficial. Pode ser banco, remessa online, Wise, Swift. Use um banco oficial, tá? Esse é o primeiro, ou que tem autorização para esse tipo de movimentação. E 5, declare sua DIF na ficha de doações efetuadas no código 80. Não deixe de manter essas informações. Se você fizer da forma que eu estou te falando, você não vai ter problema, vai poder dormir com a cabecinha tranquila no travesseiro. Mas pode ter obrigação lá nos Estados Unidos, Murilo? Você falou sobre isso. Sim, você pode ter. O que acontece nos Estados Unidos? Vamos lá. Lá nos Estados Unidos, a lógica é diferente. Doações recebidas do exterior acima de $100 mil, $100 mil no ano, deve ser informado o IRS Form 3520. Calma que no final do vídeo eu vou te explicar o que é isso. Eu vou só andar aqui para você não perder a linha de raciocínio, mas eu já vou explicar no final do vídeo o que é o IRS Form 3520. Mas calma, isso não gera imposto para sua filha. No caso, a gente está dando exemplo aqui do seu João. No caso, sua filha, seu filho, algum parente. Mas ele ou ela precisa informar para evitar multa por omissão que pode chegar a $10 mil. $10 mil hoje do Carmo, mais ou menos quanto? R$50 mil. R$50 mil, dependendo da variação cambial, ou até mais, hein? É isso aí. Tá dando 5,57, eu chutaria uns 60 mil, Matheus. Por aí. E sabe o que é curioso? Nos Estados Unidos, quem paga imposto é quem doa. Aqui, no caso, é quem recebe a doação. Mas como o seu João está no Brasil, isso não se aplica. Mesmo assim, é importante o contador americano de lá saber. Então, qual é a minha sugestão? Qual é o meu conselho? Se você mora nos Estados Unidos e você recebeu uma doação de grande valor, procura um profissional contábil. Procura ali alguém que possa te orientar. Olha, eu sou agora residente domiciliado aqui nos Estados Unidos, então eu não tenho obrigação fiscal no Brasil, porque a obrigação do imposto de renda no Brasil é para quem é residente domiciliado no Brasil. Não é o seu caso. Você agora está residindo e está domiciliado nos Estados Unidos. Você apenas recebeu uma doação do seu parente, do seu pai. Chega lá no americano e mostra, olha, ele vai fazer essa doação para mim. O que eu tenho que fazer? E ele vai te orientar
da melhor forma possível. 8. Planejamento legal. Como usar isso a seu favor? Quer ajudar a sua filha ou filho sem ter problema? Vamos lá agora então. Use o caminho legal. Primeiro, evite parcelar só para escapar do imposto. Eu falei lá em cima, aquela família que fez 3 de 66 e ficou bloqueado. Pague o TCMD uma vez e fique em paz com a receita. O ITCMD é sobre doação, então não tem jeito. Você precisa pagar. Faça uma doação direta, documentada, rastreável e transparente. Faça a escritura pública. Se for um valor menor, você pode fazer particular, mas se for acima do limite do seu estado, faça ela pública. Se você fizer certo, nada de malha, nada de bloqueio no banco e nem susto com o IRS. Então vamos lá, eu prometi no final desse vídeo, o que é IRS Form 35? O que é isso, Murilo? Vamos lá. É um formulário da Receita Federal Americana que deve ser preenchido por qualquer cidadão ou qualquer residente fiscal nos Estados Unidos que receba doação ou herança vindas do exterior, no caso nós estamos falando aqui do Brasil, e distribuições de certos trusts estrangeiros. Nessas duas situações, a pessoa residente domiciliada nos Estados Unidos é obrigada a fazer esse IRS Form 3520. Poxa, Murilo, isso para mim você está falando agora em inglês. Bom, espero que você que está morando nos Estados Unidos, você saiba falar inglês. Aí o meu conselho para você que está recebendo ou você que está doando, você aconselha a pessoa que vai receber a sua doação. Procure um contador aí nos Estados Unidos e regularize a questão do IRS Form 3520. Ah, Murilo, mas o meu foi valor menor. Sem problema, ele vai dizer para você que não está tudo ok, não precisa fazer. Mas você tirou essa pulga atrás da sua orelha. E por que isso importa? Porque o governo dos Estados Unidos quer saber de onde vem o dinheiro grande que entra no país dele, mesmo que seja isento de imposto. Limite para a declaração obrigatória, recebeu mais de 100 mil em doações, como um pai, por exemplo, tem que declarar o IRS que a gente já falou anteriormente. Recebeu mais de 16.956 dólares, valor de 2025, tá? Você precisa acompanhar essa tabela. De uma entidade estrangeira, empresa, trust, fundação, também precisa declarar. Mas atenção, não se paga imposto pela doação. Quem doa é que pagaria se estivesse nos Estados Unidos. Como não está, está no Brasil, então nada de pagar imposto. Mas se não declarar, pode pagar multa de até 10 mil ou 5% sobre o valor não reportado. Exemplo prático para a gente poder já estar caminhando para o final. Sua filha nos Estados Unidos recebe uma doação de 300 mil, mais ou menos 55 mil dólares, não precisa declarar o Form 3520. Agora, se você doar 600 mil, cerca de 120 mil dólares, ela é obrigada ao IRS 3520. Então, muito cuidado com a variação cambial, porque não é pelo real, é pelo dólar. Então, é acima de 100 mil dólares. 300 mil, a gente está falando de 55 mil dólares, está abaixo de 100. Agora, 600 mil, a gente está falando de 120 mil, mais ou menos 120 mil dólares. Passou de 100 mil, obrigatório. Como preenche? É um formulário anual, entregue junto à declaração de imposto, Form 1040, mas pode ser enviado separadamente. Meu conselho? Procure um contador aí no solo americano. O ideal é um contador americano que faça isso. Conclusão. Vamos lá para a gente finalizar aqui o nosso papo. Situação, doação de 50 mil dólares do Brasil. Form 3520 é obrigatório? Não. Doação de 120 mil dólares do Brasil. Form 3520 é obrigatório? Sim. Herança recebida no Brasil? Sim. Dinheiro de empresa trust brasileiro acima de 16.956 dólares? Sim. Conclusão e chamada final, para a gente encerrar esse vídeo. Doar é um ato bonito, mas mal feito pode virar uma dor de cabeça. Então, anota aí, doação internacional tem imposto sim aqui no Brasil e pode ter obrigação de declaração nos Estados Unidos também. Ok? Curtiu? Já sabe, compartilha, curte o vídeo, deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, galera!